Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Essa passagem está na página 732 da Bíblia de capa preta em frente a você. Abacuque 3, página 732. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco. Pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Vamos orar? Pai, o que a gente pede essa noite é que o Senhor nos dê uma visão gloriosa de quem o Senhor é, da tua grandeza, do teu poder para salvar e julgar as nações. Que o Senhor nos ajude a gente se prostrar diante da tua majestade, diante da tua providência, muitas vezes misteriosa, que a gente não entende, mas que o Senhor nos chama a confiar em quem o Senhor é, na tua fidelidade, no teu poder,
A gente pede, Pai, que essa noite o Senhor faça o que só o Teu Espírito pode fazer, que é criar fé nos nossos corações, que o Senhor nos dê alegria da Tua salvação, Pai. Nos ajuda a esperar aqui, nesse mundo, enquanto a gente olha para a eternidade, para o nosso Salvador e Senhor, que vai voltar para nos resgatar. Faz isso, Pai, essa noite. A gente pede em nome de Jesus. Amém. O único Deus verdadeiro é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus cheio de graça e um Deus de misericórdia. O único Deus verdadeiro é um Deus sábio, um Deus soberano, um Deus santo. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Um Deus que aprova o que é bom e rejeita o que é mal. E nesse mundo governado por esse Deus, a gente vê injustiça. Por que tanta maldade nesse mundo? Por que esse Deus deixa tanta coisa ruim acontecer em Israel, na Babilônia e no Brasil? A gente fica angustiado como o profeta Abacuque ficou angustiado diante de tanto sofrimento. E o que a gente aprende aqui nesse livro é como viver debaixo de um Deus justo num mundo injusto. Como a gente pode confiar e esperar no Senhor enquanto Ele não estabelece de uma vez por todas o reino justo dele aqui na terra. Esse é o livro de Abacuque. É um chamado para o povo de Deus andar pela fé. A gente viu no capítulo 1 o lamento do profeta diante de tanta injustiça. Mas o lamento nunca deve ser o nosso destino final. O lamento é parte da jornada, mas o destino final, aonde Deus quer levar a gente, é para a fé. Alegria, confiança nesse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Esse é o destino final. Abacuque começou em angústia e ele termina em alegria. O que aconteceu no meio? O que aconteceu do capítulo 1, da angústia do capítulo 1 para a alegria do capítulo 3? A resposta está no capítulo 2. A resposta que Deus deu para o profeta. Deus lembrou o profeta, mais uma vez, que o Deus dele é o único Deus verdadeiro. Que os deuses das nações são deuses falsos. Que esse Deus verdadeiro salva e julga. E o povo do Senhor pode sofrer, passar por aflição, mas o seu Salvador virá. Ele vai salvar cada um que faz parte do seu povo. O Senhor lembra das promessas para o profeta e é isso que o Senhor está fazendo para a gente aqui essa noite. Lembrando das promessas dele para cada um de nós. E quando a palavra de Deus vem e cai em solo fértil, o que acontece é que brota a árvore da fé e dessa árvore nasce frutos de amor, de alegria e de paz. E essa deve ser a nossa oração aqui essa noite, para o Senhor fazer isso, com a palavra dele, fazer essa árvore nascer, brotar frutos, que nos dê alegria, paz, confiança no Senhor. E diante desse Deus que se revela para Abacuque, Abacuque responde ao Senhor. E Abacuque responde a esse Deus com uma música. Abacuque escreve uma música. Esse capítulo 3 é uma música da fé. Como é que a gente sabe que esse capítulo é uma música? Olha o versículo 1. O versículo 1 começa falando a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Essa palavra confissão, ela pode também descrever um instrumento que era usado na época. Mas a confirmação vem no final. Olha o final do capítulo. Vai para a última linha do capítulo. Final do versículo 19. Ele termina de escrever, esse texto diz, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Abacuque escreveu uma oração em forma de canção. Abacuque não se contentou em orar, ele precisava cantar. E você sabe disso. Tem vezes, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de uma música para falar com o Senhor. Se a gente quiser expressar o que realmente está aqui dentro, a gente precisa de uma música. E a música é um presente de Deus para nós. E que presente glorioso. Todo domingo acontece um espetáculo
glorioso, que eu sei que Deus se agrada. Os instrumentos, a harmonia dos instrumentos, a beleza da voz humana cantando ao Senhor. Parte da glória de Deus é expressada quando o povo se reúne e canta de volta para o Senhor a glória dele. A música é um presente glorioso que o Senhor deu para a gente. Lutero disse que depois da palavra de Deus, o maior tesouro que existe nesse mundo é a música. É por isso que todo domingo o povo de Deus se reúne para ler, ouvir, orar, pregar e cantar a palavra de Deus. A música é um presente que o Senhor nos deu. A Bíblia tem um livro inteiro só de música, o livro dos Salmos. E a própria palavra de Deus, o Senhor, nos chama a louvar Ele com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Colossenses 3,16. Então você lembra, o capítulo 2 terminou com toda a terra sendo chamada para ficar em silêncio diante do Senhor. Assim terminou o capítulo 2. E agora Abacuque vem e quebra esse silêncio com uma música ao Senhor. Porque tem hora que a gente precisa expressar nossa adoração com música. Abacuque compôs essa música em 5 partes. Uma introdução, 2 estrofes, uma ponte, uma transição e a última estrofe. Eu quero fazer com vocês aqui essa noite é meditar na letra dessa música. A gente vai meditar na letra dessa música. 5 partes. Introdução, estrofe 1, estrofe 2, uma transição e aí a estrofe final, estrofe da alegria no Senhor. Muito bem. Começar pela introdução. Como é que Abacuque começa essa música? Olha o versículo 2. Ele faz 2 declarações. Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Abacuque está num lugar seguro. A Babilônia pode estar ameaçando Israel, mas ele está num lugar seguro. E o lugar seguro é se prostrar, humilhado diante desse Deus. Tremo, ele fala, tremo diante dos teus atos. Quais são os atos? Os atos do capítulo 1 e 2. Os atos de salvação e julgamento do Senhor. O Senhor está vindo. O tremor, às vezes, não é um sinal bom de saúde, né? Tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Mas nesse caso aqui, tremor é um sinal de saúde espiritual. Isaías 66, o Senhor disse: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Isso é um sinal de saúde espiritual, tremer diante da palavra do Senhor. Ele continua e faz 3 pedidos. Olha os pedidos do profeta. Continuação do versículo 2. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. 2, faz-as conhecidas em nosso tempo. E 3º pedido. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é um clamor de salvação. Abacuque está pedindo ao Senhor: Senhor, quando o Senhor vier para julgar as nações, lembra da tua misericórdia com o teu povo. Vem e nos salva. Nos trata de acordo com a aliança que o Senhor fez conosco. Que o Senhor fez tantas vezes com Israel, salvando tantas vezes o seu povo. Senhor, vem e faz a mesma coisa com a gente. Esse é um pedido que a gente precisa copiar. Quantas vezes? Essa é uma boa pergunta para você se fazer. Quantas vezes na sua lista de pedidos ao Senhor aparece a palavra misericórdia? Quantas vezes a gente usa a expressão Senhor, tem misericórdia de mim, pecador? Como aquele cobrador de impostos fez, batendo no peito. Isso é um bom pedido, misericórdia, porque a gente precisa de misericórdia. E a gente pede misericórdia com confiança, porque o Senhor é um Deus misericordioso, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Nele a gente recebe misericórdia. E agora Abacuque entra então na primeira estrofe. Primeira estrofe do versículo 3 a 7. O tema da primeira estrofe é Deus. Deus é o tema da primeira estrofe. Mais especificamente, a grandeza desse Deus. Abacuque usa uma série de imagens para tentar, está fazendo o melhor que ele pode, para tentar mostrar o tamanho da insondável grandeza desse Deus. Olha como começa a primeira estrofe. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Temã e Parã são lugares ao sul de Judá. O que está acontecendo aqui é que Abacuque aprendeu a compor música com Moisés.
E Moisés escreveu uma música. E ele descreve Deus vindo salvar o seu povo no Egito. Também Deus vindo pelo sul. E é isso que Abacuque está fazendo. Criando essa imagem. Deus está vindo de novo do sul. E ele vem nos salvar. É isso que ele está fazendo aqui. No versículo 3. E nada pode conter esse Deus. Olha a continuação. Sua glória cobre os céus. O seu louvor enche a terra. Porque nem o céu dos céus pode conter esse Deus. Olha o versículo 4. O esplendor dele brilha como o sol. Como o sol vem e destrói a escuridão, quando ele aparece, o Senhor está vindo com raios na mão para destruir o reino das trevas. Ele vem com poder para julgar os seus inimigos. Olha o versículo 5. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Você lembra da história bíblica? Que pragas, doenças são sinais do julgamento de Deus. Quando Deus veio libertar o seu povo no Egito, o que ele derramou Faraó e na nação do Egito? Pragas, doenças. Deus está vindo para julgar os inimigos. A criação, então, diante desse Deus grandioso, a criação começa a reagir diante do Senhor. Olha o versículo 6. Deus está chegando e a terra começa a tremer. Deus sacode as nações. Você já viu aquela bola que às vezes a gente compra de lembrança, que tem uma imagem dentro? Umas bolinhas assim que você sacode a bolinha assim e começa a cair uma nevezinha. Já viram isso? É o que o Senhor faz. Ele pega a terra, ele sacode a terra. Esse é o tamanho desse grande Deus. Ele faz o que ele não tem limite às coisas que ele pode fazer. Deus pega a terra, sacode com a mão e olha o que acontece diante da glória dele. Olha as montanhas como reagem. Versículo 6. Elas se derretem como se fosse cera no calor. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Por onde esse Deus vai passando, a criação vai abrindo caminho para o Senhor chegar. O Rei da Glória está vindo e a reação dos povos diante da presença desse Deus é uma reação de pavor. Não indiferença, mas pavor. Olha o versículo 7. Abacuque usa 2 tribos lá do sul também, tribos árabes, para falar da aflição delas. Versículo 7. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Abacuque termina essa primeira estrofe mostrando a majestade desse grande Deus. Esse Deus, ele é temível, ele é santo, ele é o Todo-Poderoso que está vindo salvar o seu povo amado. E nada pode segurar esse Senhor. Ele é fiel, ele é justo e ele vai resgatar os seus. A gente tem que lembrar sempre disso. Povo de Deus, lembra disso. O seu Deus é um Deus poderoso. Satanás pode se juntar com o mundo para atacar a sua fé. Sofrimento pode vir de fora, angústia pode vir de dentro. Mas nada na criação pode separar você do amor do Senhor. Ele vai vir e ele vai resgatar cada uma das suas ovelhas. Nenhuma vai sair do aprisco dele. Esse é o nosso grande Deus, porque ele trabalha naqueles que nele espera. O Senhor luta pelo seu povo, porque a batalha pertence ao Senhor. Se a primeira estrofe falou da grandeza de Deus, a segunda estrofe vai falar da guerra de Deus. Abacuque começa agora a descrever o Senhor como um guerreiro que vem resgatar o seu povo do império inimigo. Ele é como um marido irado que está vindo, cavalgando para salvar sua princesa, sua esposa, que foi presa pelos adversários. É isso que o Senhor está fazendo. Perto do Senhor, o Super-Homem e o Capitão América são como se fosse um Playmobil. Hulk, o Homem de Ferro, brincadeira de criança, perto desse Senhor dos exércitos. Quando ele vem, ninguém consegue parar ele. Segunda estrofe, a guerra de Deus. Olha o versículo 8. Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos.
De novo, Abacuque está lembrando o passado, o êxodo, quando Deus abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar em terra seca. Abacuque sabe, Deus não está virado com o mar. Deus não fica irado com o mar, com os rios. Deus está virado com o faraó. Deus está virado com o Egito, porque eles fizeram com o povo dele o que eles não deveriam. E Deus está irado. Deus prometeu a Abraão que ele iria abençoar aqueles que abençoassem Abraão. Vocês lembram? Ele iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem Abraão. Deus está cumprindo a palavra dele. É isso que ele está fazendo aqui agora. Ele veio resgatar o seu povo. Versículo 9, Deus prepara um arco e ele pede, me passa as flechas, porque ele está pronto para a batalha. Aí no versículo 10 você vê até os montes de novo com medo. Os montes estão se contorcendo. Ele começa a descrever torrentes de água despencando do céu, como aconteceu no dilúvio, quando Deus veio julgar o mundo e a impiedade dos homens. É essa imagem que Abacuque está dando aqui para a gente. Ele continua fazendo música com os atos poderosos do Senhor. Olha o versículo 11. Ele fala no versículo 11 que o sol e a lua pararam em suas moradas. Você já viu isso acontecer? O sol parou em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. O que Abacuque está fazendo aqui é de novo levando a gente para o passado, levando a gente para os atos poderosos de Deus. Teve uma batalha, isso aconteceu uma vez na história. Uma batalha, quando Deus deu vitória para Josué na conquista da terra prometida. 5 reis se juntaram para atacar Gibeão. E o que Deus fez naquela batalha? Ele próprio fez cair pedras gigantes, que acabou com todo o exército inimigo. E aí Josué pediu para Deus, Senhor, faz o sol parar, faz a lua parar. O que aconteceu? Deixa eu ler para você, Josué 10, 12. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Você viu o que Abacuque está fazendo aqui? Olha o que Abacuque está fazendo. Ele está olhando para o passado. A gente tem que fazer a mesma coisa. Ele está olhando para o passado, vendo a fidelidade de Deus, o poder de Deus para salvar. E ele está usando isso como uma oração, uma música, para encorajar a fé dele. Ele está alimentando a fé dele com os atos de salvação do Senhor. Esse é um excelente exercício espiritual para cada um de nós. Olha para trás da sua vida. Os atos de salvação de Deus. Quando Deus foi misericordioso com você e não deu o que você merecia, mas foi gracioso. Lembra quando Deus te resgatou. Pensa, o principal evento que aconteceu no passado na sua vida, se você está em Cristo, da sua salvação. Quando Deus veio, você estava perdido, sem esperança no mundo, morto em seus pecados, e esse Senhor dos Exércitos veio atravessando, chegou no seu coração, abriu seus olhos para você ver a beleza do Salvador, a majestade de Cristo, te humilhou diante dele, te levantou, recebeu você por causa da fé. A gente tem que fazer isso, é um exercício espiritual importante para a nossa alma. Olha para o passado, vê o poder de Deus para salvar, os atos do Senhor na história e na sua vida. Isso alimenta a nossa fé, faz a gente olhar para o futuro com confiança, esperança em quem Deus é. Deus age o tempo todo nas nossas vidas, sem parar. Deus não para um segundo de trabalhar, mas o Senhor nos dá momentos especiais, específicos, para a gente trazer de volta a Ele em oração e pedir para o Espírito Santo usar isso para alimentar a nossa fé, fazer a gente perseverar no Senhor. Então alimente a sua alma com os atos de salvação que o Senhor operou na sua vida. Agora vamos continuar. Versículo 12. Abacuque continua. Versículo 12. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. De novo, ele desenha Deus com música como um gigante pisoteando as nações. Você achava que Golias era grande perto de Davi? Golias é uma mosca
perto do Senhor. O Senhor vem pisoteando as nações com indignação. Por quê? Qual que é o propósito? Por que Deus vem a passos largos? Olha a missão dele no versículo 13. O Senhor tem uma missão a cumprir. Saíste para quê? Para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. O Senhor vem porque ele fez uma aliança com o seu povo, ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Por isso ele vem salvar o seu povo. E o julgamento, a derrota das nações ímpias será completa, da cabeça até os pés. Deus vai fazer o que for necessário para trazer a noiva do Senhor Jesus completa e apresentar essa noiva para Ele, o noivo, o ungido, o escolhido, o Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo agora. Se precisar, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele pisoteia as nações, Ele move o universo, Ele faz o que for necessário, mas Ele vai salvar o seu povo. Essa é a promessa do Senhor. Por isso que a gente pode descansar, mesmo que a gente esteja confuso. O Senhor vai, Ele vai me carregar até o fim. Agora olha a continuação. Você lembra no versículo 9 que Deus tinha preparado o arco? Agora no versículo 14, Ele solta as flechas para proteger o seu povo necessitado, porque Ele é poderoso e Ele vem salvar o seu povo fraco e pobre. Versículo 14, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. E agora no versículo 15 de novo, o Senhor, como se estivesse atravessando o mar vermelho. Versículo 15, pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Deus vem para libertar o seu povo. Abacuque está usando uma série de imagens para mostrar o poder, a fidelidade do Senhor para salvar. Satanás pode ferir o calcanhar do rei. Mas o que o rei vai fazer é esmagar a cabeça da serpente. A vitória pertence ao Senhor. A segunda estrofe, então, termina aqui com Abacuque mostrando esse Deus grandioso, que é também o guerreiro que vem salvar o seu povo e julgar os inimigos. Essa imagem que Abacuque nos dá. Às vezes é difícil, a gente fica pensando, essas passagens de julgamento parecem tão fortes, parece até às vezes agressivas. Realmente, esse é o Deus da Bíblia. A gente lê o texto, meus irmãos. Esse é o Deus da Bíblia. Infelizmente, a nossa cultura tem uma visão de Deus que às vezes parece com Papai Noel, como se Deus pudesse ser ignorado e de vez em quando você vai até Ele, pede o que você quer e está tudo bem. Não é essa imagem que a Bíblia dá de Deus. Deus é um Deus grande, justo, santo, um Deus de amor e fiel que vai vir salvar o seu povo. É isso que a gente está vendo aqui. E agora, qual que é a reação correta da criação diante desse Deus? Essa é a transição que Abacuque faz no versículo 16. Olha o versículo 16, ele espera com temor. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Diante desse Deus grandioso, de tudo que Ele faz, Abacuque responde com temor e tremor. Todos esses julgamentos que a gente viu aqui, julgamento contra o Egito, lá no Êxodo, o julgamento contra a Babilônia, que Deus está prometendo, você sabe, esses julgamentos apontam para um dia no futuro, um dia que não aconteceu ainda. É um dia que a Bíblia chama do dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia da ira de Deus. Se você vai para Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse descreve o que está acontecendo aqui, agora, dentro desse lugar, em cada canto das nações, está acontecendo uma guerra espiritual entre dois reinos. O reino do mal, que é o reino de Satanás, que é dado o nome de Babilônia, e o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus. Tendo uma guerra espiritual que se manifesta nesse mundo, aqui.
Essa é a imagem que a gente vê. Essa descrição do julgamento leva a gente para o futuro também. Olha, deixa eu ler um trecho de Apocalipse, final de Apocalipse, Apocalipse 19. Olha como agora o Senhor Jesus é o guerreiro divino. Ele assume esse papel de guerreiro divino e ele vem nos salvar, nos resgatar das nações. Apocalipse 19, 11. A visão que João tem. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está falando de Jesus. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. O exército do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa imagem que a Bíblia dá do Senhor Jesus, que está vindo resgatar o seu povo, a sua noiva amada. Então o apelo que eu queria fazer é que se você ainda não se humilhou diante desse rei, agora é o momento. Se humilha diante desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para que ficar se rebelando contra o Senhor? Esse Rei poderoso que julga é o mesmo Rei que salva também. Ele promete que se você vai até Ele, temor e tremor, Ele não vai te julgar, Ele vai te salvar. E é isso que o Senhor está chamando a gente para fazer aqui hoje. Se entregar ao Senhor. Se a gente realmente acredita na palavra de Deus, se você realmente acredita que esse livro é verdade, que existe um dia que Deus vai julgar o mundo, se você acredita que o inferno é real e que o céu é real e que as pessoas que não creem em Jesus, elas vão sofrer para sempre, a gente tem que oferecer a única mensagem de paz. A mensagem de que se você se dobrar diante do rei, você vai ser perdoado. Mas se você continuar se rebelando contra o Senhor, o resultado é terrível. Quanta gente dizendo paz, paz, quando na verdade não há paz. Não há paz. O nosso maior ato de amor, o que a gente pode fazer? O nosso maior ato de amor é chamar as pessoas a virem até o rei. E arrependimento, fé, que esse rei perdoa, ele é fiel. Mas se você não fizer isso, ele vai vir, ele vai julgar as nações, porque ele também é justo, ele não pode aceitar o mal, é contra a natureza dele. É isso que essas passagens nos chamam a fazer. Essa é a nossa missão. E agora, depois da grandeza e da guerra do Senhor, Abacuque termina essa música, pequeno, com esse Deus grandioso, mas ele pequeno, mas cheio de fé. E agora ele declara fé nesse Deus grandioso. Ele antes estava esmagado pela angústia, mas agora o coração dele está pulando de alegria no Senhor. Vamos ler a terceira e última estrofe, a partir do versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Esse é o lugar que a gente quer chegar. É aqui que a gente quer estar. Essa tem que ser a nossa oração. Esse contentamento no Senhor. Mesmo em meio às aflições desse mundo. Quem não quer experimentar isso? Quem de nós não quer experimentar esse contentamento? Mesmo que as coisas sejam arrancadas daqui na nossa vida, a gente ter essa confiança no meio da provação e da perda, de olhar para o céu e poder cantar ao Senhor com alegria. Bendito seja o teu nome.
O Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha salvação. É aqui que a gente quer chegar. E o Espírito Santo faz isso através da sua palavra. É uma alegria que não está nas coisas que o Senhor pode dar, mas uma alegria que está em quem o Senhor é para nós, através de Cristo. Essa é a verdadeira alegria, esse é o contentamento cristão. Um compositor brasileiro fez uma música sobre essa música. Estênio Martins fez uma música sobre Abacuque 3. Ele resumiu o que Abacuque está experimentando em 4 frases. Ele falou: eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Como ele resumiu, essa é a nossa vida. Eu quero ser, eu não quero ter. Eu quero crer no que eu não estou vendo. Eu não quero ter que ver. É isso que é andar pela fé. Confiar nas promessas do Senhor. As promessas que a gente cantou aqui agora. Descansar e esperar que o Senhor vai vir. E Ele vai resgatar o seu povo amado. E o que as provações fazem na mão do Espírito Santo é tirar nossa confiança em nós mesmos e colocar no lugar confiança no Senhor. Esse é o poder que as provações muitas vezes têm na nossa vida. E eu sei que vários de vocês aqui experimentaram isso. Como que a gente sai da angústia para a alegria? A gente passa pelo lamento, sim. Mas nessa jornada, o Senhor está usando tudo isso para criar fé. Essa espera vai criando fé no Senhor. Mais desejo pela volta de Cristo. Mais desejo de estar com Ele. Mais ódio pelo pecado que ainda resta, que desonra o Senhor. É isso que Deus está fazendo nessa jornada de fé. E esse é o final. O final para o povo de Deus é alegria. O choro pode durar a noite inteira. Mas pela manhã vem alegria. E amanhã pode não ser nessa vida. Mas ela é certa. Quando o Senhor voltar, a gente vai experimentar sim essa alegria. Como que Abacuque saiu da angústia para a alegria? As circunstâncias não mudaram na vida de Abacuque. Deus falou que ia julgar Judá, ele vai vir, ele vai julgar, Abacuque vai sofrer. As circunstâncias não mudaram. O que mudou? Fora de Abacuque nada mudou. Mudou dentro. Agora o Senhor colocou fé, confiança no coração dele. É isso que o Senhor fez. Se a gente quer fortalecer a nossa fé, se você quer fortalecer a sua fé, como que você se alimenta? Você se alimenta mais do Senhor, das obras do Senhor, dos atributos do Senhor e das promessas do Senhor. Não é isso que Abacuque está fazendo aqui? Quando você lamenta, você precisa derramar o seu coração, sim, diante do Senhor. Lamente, mas junto com a sua oração de lamento, ora também os atributos de Deus. Ora as promessas de Deus. E ore também as obras de salvação do Senhor. Olha o que Abacuque está fazendo. Ele chama o Senhor de um Deus santo. Ele chama o Senhor de um Deus eterno, rocha. Um Deus de olhos puros, que não pode ver o mal. Um Deus poderoso e glorioso. Mas diante desse Deus grandioso, ele não está distante. Abacuque não está distante. Ele chama Deus de meu Deus. Ele chama o Senhor de meu santo. A minha força. Abacuque mostra o que é a religião verdadeira. Ele junta os 2 elementos de toda religião verdadeira. Reverência e intimidade. Esse que é o nosso relacionamento com o Senhor. Reverência pela grandeza do Senhor, mas intimidade, confiança que o Senhor é fiel. Ele vai levar a gente até o fim. O que vai fazer você perseverar na fé, meu irmão, minha irmã, mais do que qualquer outra coisa, é uma visão grandiosa de quem Deus é, do poder dele, da fidelidade dele, a grandeza do amor do Senhor. O mundo está atrás de gente forte, gente autoconfiante. Você vai fazer uma entrevista de emprego, o que as pessoas estão procurando? Gente assim, de forte, que confia em si mesmo. Deus não trabalha assim. Deus está buscando os fracos, que não confiam em si próprio, mas confiam no Senhor. São esses que o Senhor está buscando para ele. O mundo diz que o sofrimento é uma prova que Deus não existe. Se Deus fosse todo poderoso, se Deus fosse bom, o mundo não ia ser assim. O mundo não ia ser tão injusto.
Sofrimento é prova. Esse Deus de vocês não existe. Deus olha para essa acusação e fala: não, o sofrimento é o palco em que eu mostro a minha glória. No sofrimento eu vou mostrar o meu poder, o meu amor e a minha fidelidade. Olha para a cruz do meu filho. Ele próprio vem em carne e o Filho de Deus sofre no lugar do seu povo. E lá naquele lugar, a glória de Deus brilhou como em nenhum outro lugar na história. O sofrimento em si, ele não é bom, mas na mão de Deus, ele é usado sempre com propósitos bons para o seu povo. Então, quando você vê o seu coração tentado por causa das provações a duvidar do amor de Deus, olha de novo para a cruz. Olha de novo para o Senhor Jesus crucificado no seu lugar, o nosso representante, o nosso substituto, o nosso mediador, aquele que foi julgado no nosso lugar. O sofrimento não é prova que Deus não ama você. O sofrimento é prova de que Deus está trabalhando na sua vida, purificando a sua fé, levando você para mais perto do Senhor, até o dia em que Ele vai estabelecer de uma vez por todas o reino dele de justiça e amor. Pode ser que você não saiba todas as respostas para as coisas que acontecem na sua vida. Quantas vezes a gente fica confuso, não entende por que Deus, por que Senhor? Mais importante do que a pergunta por quê, é a pergunta quem? Quem governa? Quem reina? E é isso que Deus quer fazer com o nosso coração. A gente olhar não só para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que trabalha através das circunstâncias. Esse é o nosso grande Deus. E é uma visão, a grandeza dele, a majestade dele, que vai sustentar a nossa fé. Por isso, povo de Deus, o Senhor, o soberano, Ele é a sua força. É Ele que é a sua força. E que a gente possa receber graça do Senhor para, no meio das provações, poder dizer junto com Abacuque, no versículo 18. Você não quer isso? Experimentar, poder falar de verdade para o Senhor. Senhor, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos dá esperança e confiança no Senhor. A gente pode se alegrar na nossa salvação, mesmo em meio às aflições e provações dessa vida, Senhor. Por causa das Tuas promessas, por causa do Teu caráter santo, justo e bom, por causa do Teu grande amor e a Tua fidelidade para com o Teu povo, Pai. A gente quer pedir que o Senhor aumente mais e mais a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa visão de quem o Senhor é e do Teu amor que vem até nós através do sofrimento, da vida, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Cria fé, Pai, nos corações que estão secos, alimenta a fé do Teu povo e que o Senhor seja sempre glorificado, Pai. Que a gente sempre tema e trema diante da Tua palavra e que a gente possa levar para as nações, enquanto o Senhor ainda não volta, a mensagem de paz e perdão que o Senhor oferece através da fé no Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a gente ser feliz nele. A gente pede isso por causa da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.